Boa noite, sétimo ano. Aula passada ficou essa atividade da página 41, né? Essa atividade é relacionada a esse tema, energia potencial elétrica e potencial elétrico, né? São as páginas 39, página 40 e a atividade da página 41, né? Nós temos também atividade na página 42. Eu compartilhei um vídeo para vocês da plataforma YouTube, para que vocês pudessem assistir, que aí junto com a leitura, né, fica melhor para assimilar. E hoje eu ia receber essas atividades, né? Eu quero que vocês postem para mim essa atividade. E também vou começar a dar início a responder as questões que eu passei para vocês, que é essa atividade da página 41. A começar pela atividade de número 34, a questão de número 34. Eu vou ler o enunciado para vocês e aí tem a figura onde eu estou descrevendo a situação. Duas cargas, aí ele dá o valor das duas cargas. A Q1 mede menos 3 microcoulomb, a Q2 mede 5 microcoulomb. Lembrando que nas nossas fórmulas, nós vamos utilizar nos nossos cálculos, né, dependendo do que ele pedir, vai ter fórmula, a unidade utilizada é o coulomb. Então, para me transformar de microcoulomb para coulomb, eu só vou pegar esse número e multiplicar por 10 elevado a menos 6. Só isso. Multipliquei por 10 elevado a menos 6, eu estou transformando de microcoulomb para coulomb. Bem, ele diz que essas duas cargas são dispostas como mostra a figura, tá? Aqui é a figura. Eu tenho a carga Q1, que de azul, e tenho a carga Q2 de vermelho. A Q1 é menos 3 microcoulomb e a Q2 é 5 microcoulomb. E aí ele diz que é como mostra a figura indicada. A distância D1 é 9 centímetros. Então essa distância entre as duas cargas é 9 centímetros. E a distância D2 é 11 centímetros. Ele pede para nós utilizarmos a constante de Kelvin, né? No valor de 9 vezes 10 elevado a 9. Diante. Vamos para a primeira pergunta. Calcule a energia potencial do sistema quando Q2 está na posição inicial. Então ele quer saber qual é a energia potencial. Essas cargas estão conforme está a figura bem aqui, né? Q2, na figura aqui ele já mostra Q2 na posição inicial. Então qual é a distância das cargas? Essa distância D1, 9 centímetros. Lembrando que nas nossas fórmulas nós não usamos centímetros, usamos o metro. Eu coloquei aqui até uma distribuição com os submúltiplos e os múltiplos, né? Os submúltiplos do metro é o decímetro, centímetro, milímetro, né? Aqui é um M, eu botei DC, mas aqui é um M. Decímetro, centímetro, milímetro. E os múltiplos são decâmetros. Nós temos o decâmetro, temos o hectômetro. A gente a gente faz tudo errado aqui. Eu tenho os submúltiplos do metro, o decímetro, quando eu divido o metro em 10 partes, o centímetro, quando eu divido o metro em 100 partes, e o milímetro, que é eu dividir o metro em 1000 partes. Já quando eu multiplico o metro em 10 partes, eu tenho um múltiplo, que é o decâmetro. Quando eu multiplico em 100 partes, eu tenho um múltiplo, que é o hectômetro. Se eu multiplicar o metro em 1000 partes, eu multiplico ele por 1000, eu tenho o quilômetro. Bem, nas nossas fórmulas nós vamos utilizar em metro, e notem que os dados lá em centímetro. Então eu tenho que saber essa distribuição. Se eu estou aqui em centímetro, eu quero ir para metro, eu vou pular 1, 2, e eu vou pular como? Para frente ou para trás? Se for para frente, eu desloco a vírgula para frente. Se for para trás, eu desloco a vírgula para trás. No caso aqui está voltando.
Por isso que 9 centímetros, eu vou pegar a vírgula que está depois do 9 e vou voltar 2 casas, 1, 2. Deixou de ser centímetro, passa para metro. Então, só desloca a vírgula. Então, o que eu vou utilizar é 0,09. Bem, a forma que calcula o potencial elétrico de uma carga que está equidistante de outra é esta. Eu vou multiplicar as duas cargas pela constante de Kelvin e vou dividir pela distância. Que distância é essa? A distância das cargas que estão no sistema. No caso do nosso enunciado, essa distância na posição inicial, que é a D1, que é 9 centímetros, que nós vimos que é 0,9 metros. Então, vamos só substituir. O K foi dado, é 9 vezes 10 a 9. O Q1 foi dado, é menos 3 vezes 10 a menos 6. Eu não coloquei o sinal, porque esse potencial ele é dado em módulo, entendeu? Então, não está a necessidade de botar o sinal da carga. E a segunda carga é 5 vezes 10 a menos 6. Ah, professor, lá não tem esses 10. Não tem porque aqui está em microcoulomb. Então, eu tive que multiplicar por menos 6 para transformar de microcoulomb para coulomb. Nota que eu peguei o 3, que era 3 microcoulomb, e multipliquei por 10 a menos 6. Deixou de ser microcoulomb, passou a ser coulomb. A mesma coisa fiz com o 5. E dividi pela distância. A distância, notem que é 0,09. Eu coloquei aqui em notação científica. Que é isso? Desloquei a vírgula para depois do 9. Como a vírgula foi deslocada para frente, para cada unidade que a vírgula anda, eu acrescento uma unidade ao expoente de 1/10 que eu vou gerar aqui. É esse 10 aqui, ó. Quando eu desloquei 2 casas decimais, apareceu 1/10, cujo expoente é menos 2. Por que menos 2? Porque a vírgula andou 2 casas decimais. E agora aqui eu vou resolver essa operação. Primeiro eu cortei 9 com 9 para facilitar a minha vida. Ficou 3 vezes 5, que é 15. Já essa multiplicação dessas potências de base 10, o que é que a gente faz? Repete a base, que é o 10, e vou somar os expoentes. 9 mais menos 6. Você mais com menos dá menos, que é 9 menos 6, fica 3 positivo. 3 mais menos 6, mais com menos dá menos. Então fica 3 menos 6. Subtrai e dá o sinal do mal, fica menos 6. Dividido por 10 elevado a 2, porque o 9 eu tinha cortado. Agora, quando eu mudo uma potência do denominador para o numerador, ou do numerador para o denominador, no caso eu vou tirar do denominador e levar para o numerador, o sinal do expoente muda, era negativo, fica positivo. Eu tirei o 10 elevado a 2, que estava embaixo, com sinal negativo, ele vai para cima, o sinal muda. Então, repetiu o 15, bases iguais, eu somo os expoentes, menos 3 mais 2, subtrair dá o sinal do maior, dá menos 1. Como eu quero dar a resposta em notação científica, eu vou voltar a vírgula uma casa decimal. Quando eu volto a vírgula, aqui aumenta uma unidade. Se eu tenho menos 1 e aumento mais 1, menos 1 mais 1 é 0. Vai ficar 10 elevado a 0, que é 1. Então, 1,5 vezes 1 é 1,5. Então, esse termo aqui desaparece no ato que eu faço de deslocar a vírgula. Então, o nosso potencial elétrico, quando as cargas estão dispostas aqui na posição inicial, é exatamente 1,5 Joule. Tá beleza, pessoal? Vamos para a letra B. Na letra B, nós temos o seguinte: calcule a energia potencial do sistema quando Q2 está na posição final. Notem que agora ele quer que eu faça o mesmo cálculo que fiz no A, só que agora essa carga Q2 não está aqui, está na posição final. Ele disse que D2 mede 11. Nós vimos que para me transformar de 11 de centímetro para metro, eu vou deslocar a vírgula 2 casas decimais para a direita, né? Porque o centímetro está aqui, eu tenho que voltar para a direita 1, 2, até chegar em metro. Bem, eu não posso usar a distância D2
que na fórmula que eu chamo, eu até chamei D2 aqui, mas na verdade não é bem D2. Eu tenho que chamar a distância das duas cargas. Se essa distância D1 é 9, a carga estava aqui, e agora ela mudou para a distância final. Isso aqui é 11, a distância total é o 9 mais 11, ou seja, é 20 centímetros. 9 mais 11, 20 centímetros. E 20 centímetros, transformando para metro, se eu pegar aqui o 20, até botar o 20 aqui, tentar segurar o celular e fazer aqui para vocês. Se eu pegar o 20, coloquei o 20. Onde é que está a vírgula do 20? Aqui. Como centímetro, eu quero ir para metro, volta 1, 2, a vírgula vai voltar 1, 2. Vai ficar 0,2 metro. 0,2 metro. Então, esse 0,2 metro é que eu vou utilizar nesse meu segundo cálculo. Então, que eu vou chamar de distância 2. Então, eu vou fazer o mesmo cálculo, a parte de cima não vai mudar. Eu vou pegar a constante de Kelvin, multiplicar pelas duas cargas e dividir pela nova distância, que agora é 0,2. Só que eu vou colocar isso em notação científica, né? Para colocar em notação científica, eu vou pegar essa vírgula e botar depois do 2. Quando eu faço isso, eu vou diminuir um expoente na base 10. Então, eu vou diminuir um expoente na base 10. Eu vou acrescentar um 10 e botar um expoente negativo, porque eu tirei a vírgula daqui e botei aqui. Eu tinha até começado aqui botando com vírgula, mas ia dar um trabalhão. Então, foi o que eu fiz aqui. Eu multipliquei 9 vezes 3, 27. 27 vezes 5, 135. E fiz a multiplicação das potências de base 10. Como? Repete a base, soma os expoentes. Somando esses valores negativos, menos com menos a gente soma e conserva o sinal, dá menos 12. 9 mais menos 12 é 9 menos 12, dá menos 3. Falei para vocês que se eu pegar esse expoente, tirar aqui de baixo e botar para cima, esse 1 que era negativo fica positivo. Então vamos lá. Dividi 135 por 2, deu 67,5. Peguei aquele 10 que o expoente era negativo, coloquei para cima, o expoente ficou positivo. Então 67,5, conserva a base, que são bases, estou multiplicando potência com a mesma base, ficou 10. E menos 3 mais 1, subtrai e dá o sinal do maior, dá menos 2. Como eu quero dar a minha resposta em notação científica, eu deslocava a vírgula, eu teria que deslocar a vírgula uma casa decimal. Então botaria aqui, que seria o correto. Mas para a resposta ficar igual à do livro, eu desloquei as duas casas decimais. Então, se eu deslocar as duas casas decimais, professor, e por que o livro não colocou em notação científica? Porque não tem necessidade. Se eu deslocar duas casas decimais, eu vou acrescentar 2 unidades ao expoente. E aqui é negativo, menos 2 mais 2, aí vai zerar. Eu vou eliminar esse termo. Fica que termo? Voltando a vírgula antes do 6, voltando duas casas, vai ficar 0,671 Joule. Então, beleza, gente. Mas quem chegou aqui já está correto. Tá ok? O vídeo está ficando muito longo, eu vou parar o vídeo, aí eu volto com a explicação. Uma explicação da letra C é tão pequena, tão simples, que eu vou acrescentar no vídeo. Vai demorar um pouquinho para postar, porque o vídeo vai ficar longo, mas não tem problema não, né? A letra C, eu vou ler aqui para vocês. Calcule o trabalho realizado pela força externa para deslocar a carga Q2 da posição inicial à posição final. Ora, gente, para essa carga sair desse local e andar até esse local, houve um trabalho, né? Aconteceu uma força, porque a gente acabou de ver que existe um campo elétrico. Nós calculamos o campo aqui, calculamos o campo aqui. Então, para me mover essa carga aqui dentro desse campo elétrico, eu vou ter trabalho. E é esse trabalho que ele quer que calcule, né? Tá ok, gente? Vocês só iam ter que... Se vocês leram o livro e viram o vídeo, vocês vão ver que a fórmulazinha é essa. Se eu tenho o potencial elétrico final e o potencial elétrico inicial, basta eu subtrair um do outro que eu tenho o trabalho. E foi isso que eu fiz. Peguei o potencial elétrico final,
nós calculamos, está aqui, está na letra B, menos o potencial elétrico inicial, nós calculamos, está aqui na letra A. Então, nós pegamos aqui um menos outro, e aí nós temos a nossa resposta, né? Então, o trabalho é menos 0,825 Joule. Então, é uma fórmula simples, é só pegar o potencial elétrico final menos o inicial, ou seja, a resposta da letra B menos a resposta da letra A. Continuando, a letra D, que aí a gente finaliza logo essa questão 34, nós temos o seguinte: calcule a diferença de potencial entre os pontos iniciais e final devido ao campo, né, da carga Q1. Então, essa carga Q1 ela tem um campo elétrico. Quando essa carga Q2 se move de um local para outro, vai haver uma diferença de potencial. O cálculo dessa diferença de potencial é um cálculo simples. Se eu conheço o trabalho realizado naquele deslocamento, e nós calculamos na letra C, né? Nós calculamos aqui na letra C, deu, eu consigo mirar aqui a câmera, deu 0,825 Joule. O que é que eu vou fazer? Eu vou só dividir esse trabalho pela carga que foi movida. Qual foi a carga que eu movi? Foi a carga Q2. A carga Q2 foi que saiu de um lugar para o outro, e ela é 5 microcoulomb. Então, quando eu multiplico por menos 6, para poder transformar em coulomb, tirar esse micro. Então, o que é que eu vou fazer? Vou dividir o trabalho que nós encontramos aqui na questão anterior, na C, pela carga Q2. Multipliquei por 10 a menos 6 para poder tirar ela de microcoulomb para coulomb, né? Desloquei a vírgula 3 casas decimais para frente, isso vai gerar um expoente negativo com uma potência de base 10. Professor, tem necessidade? Não, eu já poderia com a calculadora dividir 0,825 por 5, não tem problema. Eu transformei aqui para ficar um número inteiro. Então, 825 dividido por 5 deu 165. Essa divisão de potência com a mesma base, você repete a base e subtrai os expoentes. Só que eu fiz diferente. Eu peguei essa potência de expoente negativo e levei para cima. Esse expoente passou a ser positivo. E aí foi que eu fiz a operação. Como? Conserva a base e soma os expoentes. Menos 3 mais 6. Então, subtraio, dou o sinal do maior. 6 menos 3 dá 3. E aí eu só dei a minha resposta em notação científica, como? Pegando a vírgula que está depois do 5, voltando para antes do 6. Por quê? Porque notação científica é escrever um número através de um produto de potência de base 10, onde o fator que eu vou multiplicar por essa potência, ele tem que estar compreendido entre 1 e 10. Então, fica aqui 1,6. Eu teria que deslocar a vírgula 2 casas decimais. Quando eu volto aqui 2 casas decimais, eu tenho que aumentar. Para cada volta eu aumento 1 unidade. Isso aqui era 3 e vou aumentar 2, vai ficar 5. Então vai ficar 1,65 vezes 10 elevado a 4. O que? Volts. Tá beleza, pessoal?